Vamos trazer aqui o pastor Lucas. Alô, senhora, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Está aí esperando, uma ansiedade? É um pouquinho só. Tá, vamos comer mais do seu tempo, não. O tempo correu hoje. Pedir oração sobre o senhor, querido. Amém. Obrigado, Pai, por trazer agora para nós o pastor Lucas. Todos tenham passado pela ceia, pregando o teu nome cansavelmente. O Senhor continue, então. Muito obrigado por ter trazido aqui para nós agora o pastor Lucas, que ele venha falar as palavras do teu coração, os mistérios do teu coração, Senhor. E que a gente venha entender os teus novos, as coisas novas, os teus mistérios que o Senhor sempre faz, Pai. Amém. O teu mover do teu espírito. Então, abençoa agora o pastor Lucas com as suas palavras, Senhor, com olhos da alegria do teu coração, que ele venha falar e explicar, então, o Senhor para nós. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa também a Leas, que mora com ele. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém, amém. Amém. Fica na paz, querido. Amém. Glória a Deus. Paz. Uma paz, Senhor Jesus, irmãos. Espero que estejam me ouvindo aqui, que a minha montagem aqui está essa minha montagem aqui, às vezes ela me deixa um pouquinho preocupado, porque o celular, eu uso o celular, né? Antes eu usava o notebook, mas a câmera do notebook é muito ruim e a câmera do celular é melhor. Eu estou usando sempre agora o celular, né? Tá bom? Então, Deus que abençoe a todos, né? Todos os irmãos que estão aí, a irmã Luana, a irmã Maria do Carmo, Rosana Rueg, Ezequiel, né? Ateliê Ponto Carinho, eu não sei exatamente quem é, né? Mas tem a irmã, o irmão, né? Pedra Viva, Mônica Pisa, tem vários irmãos aqui, irmã Gislane. Então, a paz do Senhor Jesus a todos, Lara Pereira, né? Erinelce, tá bom? Eu sempre falo assim, ó, peço perdão porque eu não consigo, às vezes, falar todos os nomes, lembrar todo mundo, mas sintam se abençoados também da mesma forma, tá bom? Então, irmãos, nós tivemos uma interrupção aí de 2 semanas, né, por algumas batalhas espirituais muito fortes mesmo, um ataque muito forte do inimigo, né, a ponto de eu passar noites e noites sem dormir, só orando, clamando, né, por causa de ataques na mente, no coração, né, querendo me derrubar com tristeza, com angústia. E nós temos a nossa decisão, né? A nossa decisão foi para o Senhor Jesus e ela não muda, né? Nós já fizemos isso lá atrás, né? Quando nós cremos e nos batizamos, mas o inimigo ele tenta tirar o nosso foco. Então o inimigo ele vai procurando onde estão as brechas, né? Na nossa vida. Só que você precisa sempre lembrar de uma coisa. Toda vez que o inimigo descobrir uma brecha na sua vida, você coloca aquela brecha na presença de Deus. Vamos falar algumas brechas aqui, que é para você apresentar para Deus as suas brechas, quando você for descobrindo. Se você for caindo em algumas coisas, né? Às vezes não é um pecado assim, de você escandalizar a igreja ou alguma coisa que todo mundo fica sabendo, mas são pecadinhos, né? Que a gente comete no nosso dia a dia pela atitude, né? Que são pecados de atitude, né? Não pecados de obra ou de situações que a gente faz que realmente está listado lá nos mandamentos, mas pecados de atitude, por exemplo, orgulho é uma atitude, né? Vaidade é uma atitude, né? Às vezes você idolatrar um objeto em casa ou alguma coisa é uma atitude que acontece ali no invisível, né? Acontece no invisível, é só você e Deus que fica sabendo, e o inimigo vem te atingir por aquela brecha. Qual que é a estratégia do inimigo? Ele vai fazendo que nem um ultrassom, né? O ultrassom ele vai procurando, né? Quando você faz um exame de ultrassom, o médico ele vai fazendo uma varredura para encontrar aquele lugar que está doendo, né? E filmar ali pelo ultrassom e descobrir o que está. Mas o inimigo ele vai procurando a tua brecha, ele vai varrendo assim a tua vida, procurando a tua brecha. Quando ele encontra, ele traz várias estratégias, depende de como você reage, ele traz várias estratégias. Uma delas é aumentar, né, ou fermentar aquele sentimento. Se for orgulho, ele vai induzir você a ter mais orgulho. Se for inveja, mais inveja. Se for costume de murmurar, ele vai querer amplificar a sua murmuração. E para ele fazer isso, ele tem que dar razão para você. Você fica cheio de razão. Por exemplo, a murmurar, ele vai dizer, é isso mesmo, você tem mais é que reclamar, vai lá, vai lá.
Só que o inimigo, ele não vai falar assim, você, Lucas, faça isso. Ele vai falar na primeira pessoa. Por quê? Vamos supor que você está nervoso, está em casa, e você diz assim, aliás, vem um pensamento na sua mente, eu vou sair de casa e andar com o carro pela avenida a toda velocidade. Percebeu? O inimigo, ele vai falar o eu, para você pensar que é você. Então, ele traz a barca. Se você entrar dentro da barca, você vai com ele. Entende? A barca é o pensamento. O sentimento também. Vem aquela angústia. Aí ele sugere todos os pensamentos, qual que é o objetivo do pensamento? Transformar em sentimento, do sentimento em atitude. Então, sempre é assim, ó, tum, 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 né? Então, às vezes, vem tão inconscientemente que você não viu o pensamento passar, ele já entrou em sentimento e vai se transformar em atitude. Só que é bom você se autoexaminar, porque você pega e levanta para Deus as suas mãos. O que é levantar as mãos? É pedir misericórdia ou acusar, né, a sua dependência de Deus. Né? E se algo já está acontecendo dentro de você, no seu coração, você pede para o Espírito Santo sondar. O Espírito Santo vai ser que nem uma arma laser, né? Ele vai sondar, vai fazer a mira, vai localizar o inimigo e vai mandar um canhão ali e vai destruir o inimigo. Mas você precisa orar para isso acontecer. Então, dentro de nós, existem os inimigos. Eu não sabia disso. Eu achava que o inimigo era uma coisa só externa. Mas eu sempre soube que a carne era a nossa inimiga. Mas o que acontece? A carne, ela trabalha como uma central de comunicação, chamando espíritos para se unir nas atitudes que ela deseja fazer. Entende? Então, porque a carne, ela é resultado do fruto do bem e do mal que a serpente ofereceu para Eva, passou para Adão e passou para todos nós, entendeu? Então aí formou a carne. Então a carne, ela se comunica com os demônios para gerar os sentimentos, porque os demônios, eles são, eu vejo, irmãos, vocês, não, eu vou explicar para vocês. Quando é um pensamento mau, ele vem que nem um pontinho preto dentro da minha mente, assim, pum. Aí eu falo, ai meu Deus, já vai ter ataque, eu tenho que levantar o escudo da fé, o capacete da salvação. Quando é coisa de Deus, vem um pontinho branco brilhando, assim, tchum, entrando na minha mente. Tchum. Quando eu estou em oração, às vezes eu estou em louvor, vem um monte de pontinho branco brilhando. Tum, 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 e eu, glória, 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 glória. Mas o inimigo quer entrar na oração. O inimigo quer entrar na oração. E às vezes acontece de você estar com a armadura fraca, ou alguma fraqueza natural sua, que ainda você não superou, que vem o pontinho preto e pum, aí daqui a pouco você é atingido, daqui a pouco você está com mau pensamento, mau sentimento. Então, ó, julgamento contra irmãos, você julgar, se sentir que nem a pastora Nilva falou, se sentir melhor que os outros, aí querer julgar a obra dos outros, a vida dos outros, se comparar, né? Ó, tem espíritos que é pai de outros espíritos. Por exemplo, a comparação é pai da inveja, entendeu? Tem espíritos que geram outros espíritos, então você tem que perceber. Se você começar a comparar pessoas, logo, logo você vai estar ou murmurando, ou julgando, ou tendo inveja. Entendeu? Então você precisa ser hábil. Eu estou ensinando guerra espiritual aqui, habilidade espiritual para você se defender. Por quê? O nosso espírito, ele é silencioso. Ele não fica blá 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 dentro da cabeça da gente. Quem fica blá 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 conversando, cheio de pensamento na cabeça da gente, cheio de sentimento, é a carne. O espírito é silencioso. E o espírito, quando ele está na presença de Deus, ele adora, certo? E quando Deus fala no espírito e depois é que vem na consciência. Então, o trabalho de Deus é simples, não é complicado. E quando você aprende a distinguir isso, você começa a eliminar as outras vozes, né? É que nem aquela raquete que mata pernilongo, né? Vocês já viram aquela raquete lá em Brasília? Eles vendem, né? Aquela raquete elétrica, que aí vem um pernilongo, tem muito pernilongo, aí a pessoa bate assim, vai check, 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 mas o pernilonguinho vai passando lá. Então você pega isso espiritualmente, né? Que é ter o escudo da fé, que vai funcionar como uma raquete, ou a espada do espírito. Então você vai debater, como é que é? Destruindo as setas malignas, né, malignas, os maus pensamentos, tá? Agora, tem coisa, você também tem que ter paciência com você, tem coisa que você não muda a sua condição, a sua atitude,
no outro dia, do dia para a noite. É uma luta, é uma perseverança. Então você precisa perseverar. E nessa perseverança, você denuncia o maligno, tá? Você denuncia o mal dentro de você. E você pede perdão se você, em algum momento, concordou com o pensamento e teve alguma atitude. Se você, em algum momento, concordou com o mau pensamento e teve alguma atitude, né, de orgulho, de inveja, de soberba, você confessa. No sonho da Erin também fala, o próprio pai, o Abba, fala para ela, toda vez que você se sentir culpado, confesse, porque é muito nobre o desejo de ser puro, mas você não consegue, você só consegue por meio de Jesus, né? Então, como eu falei também ontem, na ceia, deixa eu mostrar aqui, nas bodas, na verdade, né? Não é na ceia, nas bodas do Cordeiro, ah, deixa eu lembrar aqui, se foi Mateus, acho que foi Mateus. Vou lembrar aqui para falar, é muito importante isso que eu vou falar aqui. Tem a parábola das bodas. Deixa eu ver aqui onde está. Na parábola das bodas, Jesus fala de uma pessoa que entrou nas bodas e não estava com vestes nupciais. Eu não vou achar aqui agora, ontem eu falei até para os pastores Jones. Tá aqui, achei. Toda vez que eu falo que eu não vou achar, o Espírito Santo não faz eu achar. Parábola das bodas, capítulo 22 de Mateus. Então ele vai falando sobre as bodas. Aí quando chega no verso 11, preste atenção. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. Isso já é as bodas, pessoal, lá no céu, no arrebatamento. Tá? Já houve o arrebatamento e está todo mundo lá no céu. Presta atenção. E viu um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. E lhe disse, amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele ficou mudo. Disse então o rei, que é o rei, né, que é Jesus ou o pai, né, ao seu servo, amarrai-os de pé e mão, levai-o e lançai nas trevas exteriores. Trevas exteriores significa esse mundo aqui na grande tribulação, né, no momento que está havendo as bodas lá. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, qual que é o erro desse homem? Que ele conseguiu chegar nas bodas e foi lançado fora. Porque ele se justificava. Nós só somos justificados pelo sangue de Jesus. Nós não temos justiça nenhuma. Nós não temos que dar explicação para Jesus. Eu fiz isso por causa disso, por causa daquilo, tal, não sei o quê. Você pode até querer se explicar, mas a única maneira que você tem que fazer mais certa é dizer assim, Senhor, eu realmente confesso que eu pequei, eu sou culpado, me perdoe. Isso lava, porque é o sangue de Jesus. Então você crê no sangue, confessa e o sangue lava. Então você fica mais alvo do que a neve. Ok? Então toda pessoa que o Espírito Santo, o sangue de Jesus, ele foi derramado por todas as criaturas. Então, até pessoas que não conhecem a Jesus, nunca ouviu falar de Jesus, mas ela tem a capacidade de reconhecer sua culpa, o sangue de Jesus lava ela. Por quê? Porque o Senhor vai conduzindo ela para um dia conhecer a Jesus pela palavra, pelo Evangelho. Mas se ela tem essa consciência de sempre pedir perdão pelas suas culpas, então o sangue de Jesus já lava ela, porque lá em João fala que Jesus morreu pelos pecados do mundo inteiro. Então já lava ela antes dela conhecer a Jesus. Por isso que também você está aqui, porque Deus foi lavando você até você conhecer Jesus. Então veja só. Mas isso é quando a pessoa ela reconhece, tá? Porque tem gente no mundo que não reconhece suas culpas. Não reconhece, não cai em quebrantamento e arrependimento. Aí veja só. Quando você reconhece sua culpa, você lava, pronto, você está justificado. Você passa para um novo degrau. Espiritualmente, quando você cai e você confessa o seu pecado, Deus não vai deixar você cair mais, ele vai te dar uma resistência maior para você crescer e não voltar mais no mesmo erro. Você pode voltar em outro erro, mas naquele lá você não volta mais porque você confessou, né, e se arrependeu. Então você fica mais forte, você reforça a sua armadura e você vai lá, porque é na fraqueza que aperfeiçoa o poder de Deus. Então você vai subir em degrau. Então você não tenha medo. Antes eu ficava com medo, apavorado, quando vinha aquela seta preta.
né? Aquele pontinho preto entrando em mim. Eu falei, ai meu Deus, vai vir mau pensamento, vai vir mau sentimento. Ficava com medo, não, agora eu já fico irresistível. E sabe o que aconteceu da última vez? Eu comecei a resistir com fé e comecei a falar, esse pensamento não vai atingir a minha mente, não vai atingir meu coração, em nome de Jesus quebrado. E não atingiu. Por quê? Porque ele atingia quando eu ficava com medo e abaixava a guarda, porque o medo é o contrário da fé. Vamos supor que o escudo você tem que usar assim, né? Vamos supor que o escudo é assim, né? Então aqui é a fé. Se você virar o escudo, é o medo, entende? Aí atinge você. Então pensa, o escudo é a fé, o escudo da fé. Então você virou o escudo e sentiu medo. Então não sinta medo. Ó, como você tem que fazer para não sentir medo? Em primeiro lugar, creia que você é um vencedor. Aí fala, mas eu não venci nada, eu não fiz nada. Não foi você que venceu mesmo, não foi mesmo, foi Jesus que venceu para você. E ele atribuiu essa vitória dele a você. Receba. Então aí você fala assim, eu recebo a vitória que Jesus atribuiu para mim na cruz. Pronto. Aí você começa a fazer barreira contra o inimigo. Aí você começa a dar ordem contra o inimigo. Porque quando eu era novo crente, eu achava que eu tinha que ficar caladinho. O inimigo me atacava, eu ficava quieto, chorando, que nem uma criança, apanhando na escola, lembra? Quando você era criança que apanhava na escola, só chorava, não batia de volta. Então, o que acontecia? Aí alguém falava assim, não, irmão, batalha pela sua alma. Aí você repreenda Satanás em nome de Jesus, sai do meu pensamento, sai do meu sentimento, sai da minha casa, e começa a batalhar. E usa versículo bíblico, aí você está com a espada na mão. Então, essas são coisas que a gente só vai aprendendo. Às vezes, existe curso de batalha espiritual na igreja, que pessoas dão essas instruções ou até outras instruções para a pessoa. Mas eu nunca tive, eu tive que apanhar e aprender apanhando. Então, é por isso que eu ensino dessa maneira, muito prática e muito, assim, eficiente no sentido de que eu já passei por aquilo e já funcionou, entendeu? E o Senhor Jesus já confirmou. Então, o Senhor Jesus fica alegre, os anjos ficam alegres com você quando você reage conforme a palavra de Deus. Você dá maior alegria no céu quando você reage conforme a palavra de Deus. Então, pense nessas lutas, tá? Deus deu o dom para mim de eu ver a seta maligna. O dom de ver a seta, o poder de Deus. É o pontinho branco de luz que entra na minha mente. Deus deu, é um dom. Você pode pedir um dom para ver, né? Eu fico muito assustado com demônio, com essas coisas. Já vi muito demônio. E eu não gosto de ver figuras. Então, se for para ver anjo, está ótimo. Mas, às vezes, a visão, você não escolhe ver porque você quer ver, entendeu? Você, quando tem visão, você tem visão. Né? Às vezes, você não escolhe. Então, talvez, por isso que Deus deixa eu ver só os pontinhos preto ou de luz. Tá? Então, vamos lá. Então, essa é a descrição de uma batalha que eu venho passando e que eu passei essas 2 semanas, muito intensa. E então eu estou tirando um aprendizado de coisas que eu já sabia que funcionava, que eu já praticava, e estou passando para vocês. Então, veja só, não tenha medo, não pense que você venceu porque, você é grandona, você venceu, você e tal. Não, Jesus venceu para você e receba essa vitória para você. É isso que você tem que saber. Eu recebo a vitória que Jesus conquistou na cruz. E começa a confessar isso. Eu recebo, eu recebo. Mesmo que nas primeiras vezes o inimigo te ataca e você abaixa, você confia e vai em frente, vai em frente, vai em frente. Deus vai gerar fé em você. E a fé, ela não é do tamanho de um grão de mostarda, senão ela é muito pequena. É como um grão de mostarda. Como? O que é como um grão de mostarda? Ela é uma sementinha que planta e vai crescendo. Entendeu? Vai crescendo como um grão de mostarda. Não é do tamanho, é como um grão de mostarda. Então ela começa pequenininha e vai crescendo. Então, você já recebeu esse grão de mostarda, né? Que é a fé que Deus deu o Pai para nós, cremos em Jesus. Esse é o grão de mostarda. E ela vai crescer. E ela vai crescer quando? Nas lutas. Né? Eu estou sentindo que a minha fé está aumentando. Por quê? Porque eu estou vencendo coisas que eu não vencia antes. Quando você vence coisas que você não vencia antes, a sua fé aumentou. Então tem gente que tem vícios. Então se você não consegue vencer vícios, faça jejum. Eu tive vícios que eu só consegui vencer com jejum e oração. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Aí às vezes eu dei uma enfraquecida naquele vício.
pá, ele ficou mais fraco, não veio mais pouco, tal. Aí eu fiz mais outro jejum, e mais outro jejum. Aí pronto, acabou. Aí eu passo para outra etapa. É que nem um livro, né? Vira a página. Pum, vamos para outra lição. Tá bom? Então Deus faz assim com a gente. Então, eu gosto de mostrar o panorama espiritual para vocês entenderem que do jeito que eu estou numa casa, tem um quarto aqui, tem um beliche, né? Existe um panorama aqui de coisas ao meu redor. Existe um panorama espiritual ao seu redor, né? Existe espíritos tentando escutar o que você fala. Existe espíritos tentando saber como que você se comporta. Lembra daquele programa que tem na televisão lá, que é o Big Brother, que eles fazem os testes para saber como as pessoas se comportam? Naqueles testes, os espíritos fazem assim, fazem testes de pensamento em você, saber como você vai reagir, testes de sentimento para saber como você vai reagir. Então, você tem que começar a observar isso, certo? E quem consegue observar é o espírito. O seu espírito consegue observar você e o ambiente ao redor. E aí, você pede para o Senhor aquietar o seu coração, aquietar a sua alma, que é aquele turbilhão de sentimentos. Às vezes, tá um barulho na minha cabeça, como se fosse uma usina, uma estação de trem. Bem, bomba, né? Às vezes tá aquele barulho, daqui a pouco vai, tchum, para aquele barulho. O Senhor repreende. E o Senhor já chegou a repreender, irmãos, o espírito com fogo mesmo do céu, raio descendo na minha cabeça. Porque o demônio estava tanto no meu pé que ele teve que mandar um raio, porque eu clamava, né? E Deus viu que eu estava desesperado e pão, repreendeu. Esses dias, o Senhor fez um fogo descer dentro do meu coração, no meu coração, e pegou fogo ali. Aí eu falei, meu Deus, queimou mais um demônio, glória a Deus, aleluia. Tá bom? Então, seja vitorioso, seja otimista, seja positivo e seja vencedor, em nome de Jesus. Amém, amém. É tão importante nessas mensagens de batalha. Eu não estou ouvindo o seu som, pastor João. Eu estou sempre ouvindo todo mundo, menos o som. Melhorou? Vou tirar aqui o fone de ouvido. Melhorou, tá ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Eu estou com o meu microfone ligado. Vocês estão me ouvindo aí, gente? Ainda não. Não sei o que está acontecendo. Agora voltou, agora sim. Voltou? Voltou. Amém. Meu querido, o senhor pede uma oração, o tempo nosso aqui, aos irmãos ao redor do mundo, por favor? Amém. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós estamos num tempo de grande batalha espiritual, Senhor. Muitas coisas estão acontecendo em Israel. Israel é o nosso relógio, e quando acontece em Israel também nós sentimos, porque estamos ligados a Israel por Jesus, o teu amado Filho. E quando acontece também com pessoas ao redor do mundo, nós também sentimos, e quando acontece conosco, outras pessoas também sentem, porque é o corpo. E nós pedimos a tua proteção, Pai. Nós pedimos que o Senhor nos cubra com teu sangue, e que o Senhor abençoe a tua noiva, e todos os que creem em ti, Senhor, e que vão sendo acrescentados ao teu reino, e vão sendo salvos. Que o Senhor revista nós de poder, de autoridade, e dê-nos as estratégias, toda a técnica espiritual, enfim, toda a destreza espiritual, Senhor, de saber lidar com as coisas, Senhor, que nos atacam, usando o teu escudo, Senhor, que a tua armadura, porque a armadura de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé e a espada do Espírito, o cinto da verdade e a sandália da preparação do Evangelho da Paz, que nós tenhamos a coragem e a ousadia de sempre levar o Evangelho para qualquer pessoa no mundo, Pai, mas também sabermos lutar e nos proteger, Senhor. Assim, protege a tua igreja, protege os irmãos que têm passado por grandes lutas, que precisam de instrução e sabedoria, acrescenta-os pela tua palavra, Pai, e que o conhecimento de ti e do teu amor se multiplique em todos os corações na terra. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Pastor Lucas, eu declaro o poder de Deus sobre você, sua casa, sobre a Leandro, e que ele venha a direcionar o Senhor e proteger o Senhor. E eu quebro por terra todo tipo de retaliação que o inimigo tem contra você e sua casa. Em nome de Jesus, não aceitamos isso. Em nome de Jesus, está gravado por terra. Amém, amém, amém. Amém. Fica na paz, querido. Até a próxima. Deus te abençoe.